Era para ser uma visita rápida, apenas alguns dias para celebrar o novo casamento do meu pai. Mas assim que atravessei a porta da casa, entendi que não seria apenas uma hóspede. A decoração da sala, os quadros novos, o perfume adocicado no ar. Tudo indicava que aquele espaço não me pertencia mais. Ela já tinha tomado conta de tudo, inclusive de onde eu deveria ficar. A governanta me levou até um dos quartos de hóspedes e sobre a colcha engomada, repousava uma plaquinha delicada com letras douradas, governanta. Fiquei olhando aquilo por alguns segundos, sem saber se era uma ironia, uma piada de mau gosto ou um erro, mas a empregada não pareceu surpresa. Simplesmente me disse que a nova esposa do meu pai havia preparado tudo com muito carinho e que aquela era minha nova função na casa. Engoli em seco. Não por me sentir ofendida, mas porque entendi, de forma silenciosa e cruel, qual era o meu lugar agora. Não era mais filha, era hóspede. E mais do que isso, uma hóspede sob vigilância. Na primeira noite, jantamos em silêncio. Meu pai sorria nervoso, tentando manter a paz entre as duas. Ela, elegante e sorridente, servia a mesa como se fosse dona de um palácio. Os talheres reluziam sob a luz quente do lustre. Eu mal toquei na comida. Cada movimento dela era calculado, como se quisesse me lembrar de que agora era a rainha do castelo. Seu olhar pousava em mim de tempos em tempos, frio como porcelana, mas com um leve brilho de provocação. Um jogo silencioso começava ali. Na manhã seguinte, ao abrir a porta do meu quarto, encontrei um bilhete sob o capacho. Favor manter os horários da casa. Nenhuma assinatura, nenhuma explicação. Mas eu sabia de quem vinha. O relógio marcava 8h30. Tarde demais aparentemente para alguém que havia sido rebaixada a governanta. Desci para a cozinha sentindo-me uma intrusa na minha própria história. Ela já estava lá, impecável, tomando café e lendo o jornal, como se fosse a senhora de todas as manhãs. Não trocamos palavras, apenas sorrisos ensaiados. A cada passo, eu sentia os olhos dela me acompanhando, não por ciúmes, mas por controle. Como se cada gesto meu precisasse ser medido, pesado e aprovado. Quando meu pai entrou na cozinha, ela correu até ele, beijou sua bochecha com um carinho teatral e me lançou um olhar rápido, quase imperceptível. Como quem marca território, mas com luvas de seda. Passei o resto do dia explorando a casa, ou tentando me reconectar com algum canto que ainda me lembrasse da minha infância. Mas tudo tinha sido reformado. As fotos da minha mãe haviam desaparecido das prateleiras. Meus desenhos antigos, antes guardados com carinho, agora estavam escondidos, talvez no porão ou em alguma caixa lacrada. Senti uma pontada no peito. Era como se, com o casamento, meu pai tivesse decidido apagar o passado. À noite, ouvi risos vindos do quarto deles. Não era apenas intimidade, era provocação. O riso dela atravessava as paredes finas e se insinuava pelo corredor até alcançar meu travesseiro. Me virei na cama, tentando ignorar, mas era impossível não ouvir. A cada gargalhada, uma lembrança da antiga vida escorria pelos meus dedos. Eu, a filha, agora reduzida a uma presença incômoda, uma figura de segundo plano no novo espetáculo da vida dele. Na terceira manhã, o quadro que estava acima da cabeceira do meu pai, um retrato da nossa família antiga, havia sido substituído por uma pintura moderna, abstrata, sem rosto, sem memórias. Encontrei o retrato antigo virado de costas, encostado no canto da despensa. Foi ali que entendi, eu não era bem-vinda, era apenas uma formalidade. E a plaquinha governanta não era um erro, era um recado, delicado, sutil e cruel, exatamente como ela. Ela se movia com a leveza de quem ainda não tinha passado dos 30. Os cabelos soltos, o vestido que marcava sua cintura fina, o jeito despreocupado com que cruzava a sala. Tudo nela gritava juventude. Eu, com quase a mesma idade, não conseguia deixar de notar o contraste entre nós duas. Mas havia algo mais. Um detalhe que se impunha acima da diferença de idade. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Sabia o peso que sua presença tinha para mim. Durante o café, ela começou a falar sobre a juventude dela com meu pai, os passeios de barco, as viagens, os restaurantes caros. Cada história era contada com um olhar enviesado na minha direção, como se quisesse me lembrar que agora era ela quem ocupava aquele espaço. Meu pai, desavisado ou fingindo não perceber, sorria, concordava e colocava mais café em nossas xícaras. O silêncio entre nós, no entanto, dizia mais do que qualquer conversa. Comecei a observar melhor. Ela controlava os horários da casa, as refeições, até a forma como os funcionários falavam comigo. Tudo passava por ela. E o mais estranho, ninguém parecia achar aquilo fora do normal. Nem meu pai. Era como se ele tivesse entregado as chaves da vida dele, e da nossa história, a uma mulher que mal conhecia.
ou talvez conhecesse bem demais. Aos poucos, fui entendendo que ela não precisava levantar a voz para dominar. Bastava um sorriso no momento certo. Num fim de tarde abafado, sentei na varanda com um livro nas mãos. Ela se aproximou com uma taça de vinho e se sentou ao meu lado. Você está gostando da estadia? Perguntou com um sorriso ambíguo. Respondi que sim, mas sem muita convicção. Ela então deu um gole na taça e disse, quase num sussurro, espero que você se acostume. Vai ficar por aqui mais do que imagina. Fiquei sem reação. A frase poderia ser interpretada de muitas formas, mas nenhuma delas soava como um convite. Nos dias seguintes, o desconforto só aumentou. Comecei a perceber que ela me colocava em situações embaraçosas na frente do meu pai. Dizia que eu havia esquecido uma toalha molhada no banheiro, ou que não tinha avisado sobre o jantar. Coisas pequenas, mas constantes. Pequenos venenos que ela derramava aos poucos, como quem testava minha resistência. E eu, por orgulho ou por teimosia, recusava-me a reagir. Sabia que ela queria uma explosão, e não daria esse prazer a ela. Certa noite, enquanto ajudava a pôr a mesa, ela se aproximou por trás e ajeitou meu cabelo com delicadeza, como se fossemos amigas íntimas. Você fica linda com esse vestido. Quase parecida comigo, disse, sorrindo. Havia algo de teatral naquele gesto. Um carinho falso e ensaiado, como se estivéssemos representando para uma plateia invisível. E talvez estivéssemos mesmo. Meu pai entrou na sala logo depois, elogiou a harmonia da casa e agradeceu por termos se dado tão bem. Eu quase ri. Ela se fazia de amiga, mas suas intenções se escondiam por trás de cada elogio, cada toque, cada olhar demorado. Ela não precisava me tirar da casa. Bastava me fazer sentir deslocada. E isso, ela fazia com maestria. Era como se tivesse sido treinada para isso. Dominar sem levantar suspeitas. Manipular sem deixar marcas. E o pior, estava funcionando. Eu já começava a me questionar se havia exagero da minha parte, se não era eu quem estava fora do lugar. Mas então, durante um almoço de domingo, ela fez algo que tirou qualquer dúvida que eu ainda tivesse. Depois de uma conversa leve sobre viagens, ela mencionou diante de todos que algumas filhas têm dificuldade em aceitar que o pai encontrou alguém melhor para cuidar dele. Todos riram, inclusive meu pai, que achou que fosse uma piada inocente. Mas eu soube, naquele instante, que a guerra estava declarada. E ela, a jovem esposa, não ia parar até me ver de joelhos. O relógio marcava 6h45 quando desci as escadas naquela manhã, guiada pelo aroma insistente de café recém-passado e pão na chapa. A casa ainda dormia em silêncio, exceto pela movimentação na cozinha. Ao entrar, encontrei Ed de costas, vestindo uma camisola longa de seda azul, que deixava parte das costas nuas e escorria pelo chão como névoa. Por um instante, hesitei em avançar. Parecia uma cena íntima demais, mesmo para mim, que já não sabia mais qual era meu lugar ali dentro. Ela virou-se devagar, como se já esperasse por mim. Seus olhos me fitaram com uma serenidade estudada, e sem dizer uma palavra, indicou com a cabeça a cadeira à mesa. Sentei em silêncio, enquanto ela servia o café com a delicadeza de uma anfitriã experiente. Nenhuma palavra foi dita por vários minutos. O único som que preenchia o ambiente era o leve tilintar da colher contra a xícara e o tic-tac abafado do relógio da parede. O clima era tão denso que eu poderia cortá-lo com uma faca. Meu pai não apareceu naquela manhã. Um bilhete deixado sobre o aparador informava que ele havia saído cedo para resolver assuntos no escritório. Estávamos sós. E não era a primeira vez. A ausência dele parecia sempre acontecer nos momentos mais oportunos. Coincidência? Talvez. Mas havia algo nos olhos dela que me fazia pensar que nada naquele novo mundo era fruto do acaso. Ela sorriu, como quem saboreia um segredo, e perguntou se eu tinha dormido bem. Respondi com um aceno discreto, sem levantar os olhos. Depois de um gole de café, ela comentou sem pressa. Você sabia que quando eu conheci seu pai, ele achava que você era mimada demais? A frase caiu como uma pedra no meio da mesa. Fingi desinteresse, mas a mão tremeu levemente ao levantar a xícara. Ela percebeu, claro. Sempre percebia. Ele só queria alguém que trouxesse paz à vida dele. Continuou com um tom suave, quase maternal. Mas não era compaixão. Era posse. Uma forma de dizer, eu estou aqui para ficar e você, é apenas ruído. Levantei da mesa com a desculpa de buscar mais açúcar, embora o que eu quisesse mesmo era um pouco de ar. Na volta, reparei em um detalhe que não estava ali no dia anterior. Uma foto dela com meu pai, emoldurada sobre o balcão da cozinha. A mesma moldura que anos antes, guardava uma foto minha e dele, rindo num piquenique à beira do lago. A substituição era simbólica. Aquela mulher não queria apenas ser esposa. Ela queria reescrever a história inteira.
e apagar as páginas onde eu era protagonista. Naquele dia, meu pai chegou só à noite. Trouxe flores para ela, um gesto que antes era reservado a datas especiais. Ela o recebeu com um beijo demorado, teatral, como uma atriz agradecendo os aplausos. Em nenhum momento ele me perguntou como foi o meu dia. Não por maldade, mas por distração. Ele parecia encantado, hipnotizado, entregue. E eu, ali sentada à mesa, sentia que aos poucos, estava sendo apagada da vida dele com a mesma facilidade com que se apaga um nome num quadro branco. Antes de subir para o quarto, ela me chamou no corredor. Estávamos a sós novamente sob a penumbra de um abajur aceso. Você não precisa competir comigo, disse com a voz macia quase doce. Só precisa encontrar o seu lugar. E pelo que vi até agora, talvez ele não seja aqui. O silêncio se instalou entre nós. Fiquei parada por alguns segundos, tentando decifrar até onde ela poderia ir. E mais do que isso, até onde eu estava disposta a resistir. Porque naquele jogo silencioso cada manhã era uma batalha. A chuva começou no fim da tarde, tímida e espaçada, como se anunciasse algo maior. O céu escureceu depressa, o vento uivava pelas frestas das janelas, e o ar carregado parecia antecipar uma noite incomum. Estávamos apenas nós duas em casa. Meu pai viajara a trabalho, e os funcionários haviam sido dispensados mais cedo por causa do temporal. A energia elétrica piscou 2 vezes antes de se apagar completamente, mergulhando a casa num breu inquietante. Ela apareceu no corredor com uma vela acesa nas mãos e um hobby de cetim justo ao corpo. A luz tremeluzente criava sombras dançantes em seu rosto, deixando sua expressão ainda mais difícil de decifrar. Parece que vamos ter que nos aguentar esta noite, disse, meio rindo, meio provocando. Assenti tentando manter a compostura. Era como se a ausência dele e a escuridão nos colocassem num terreno neutro, onde as máscaras poderiam cair, ou se colarem ainda mais ao rosto. Montamos uma espécie de acampamento na sala. Ela trouxe vinho, cobertores e alguns biscoitos que encontrou na despensa. A tempestade do lado de fora parecia dar um ritmo ao silêncio entre nós. Bebíamos em pequenos goles, falando pouco, como 2 estranhas forçadas a compartilhar o mesmo teto. Mas à medida que a noite avançava, ela começou a relaxar. Os pés descalços dobrados sobre o sofá, o riso mais leve, o olhar menos calculado. Pela primeira vez, vi algo de humano por trás da fachada. Você sabia que eu já fui noiva antes do seu pai? Ela revelou, encarando a chama da vela como se buscasse ali uma memória distante. Ele me deixou 1 mês antes do casamento. Disse que eu era boa demais para ele, e partiu. A sinceridade no tom me pegou de surpresa. Não era uma provocação, nem uma artimanha. Era dor, real e inesperada. Por um instante, vi uma menina ferida por trás daquela mulher implacável. Uma menina que talvez só quisesse ser amada de verdade. Falei pouco, mais ouvindo do que dizendo. Ela prosseguiu entre goles e pausas longas. Seu pai, ele me olha como se eu fosse perfeita. E isso assusta, porque eu não sou. As palavras caíram entre nós como confessionário aberto. Pela primeira vez, senti empatia. Não por ela em si, mas por aquela parte dela que até então ficava escondida. Talvez fossemos mais parecidas do que imaginávamos. 2 mulheres tentando encontrar seu espaço numa casa que já teve outras histórias. A luz não voltou, a noite seguiu, e o vinho nos deixou mais soltas. Rimos de coisas bobas, lembramos de cenas da infância, cada uma à sua maneira. Em algum momento, ela me tocou no braço ao contar uma história, e o gesto foi natural, quase fraterno. Mas havia algo ali, uma linha tênue entre o afeto e o desafio. Não sei se era o vinho, a escuridão, ou apenas a tensão represada, mas senti uma energia diferente entre nós. Um tipo de proximidade que confundia os sentidos. Ela me encarou por um segundo a mais do que o necessário. Não havia ameaça naquele olhar, apenas uma curiosidade talvez, um reconhecimento. Como se dissesse, eu sei que você também sente. Levantei dizendo que ia me deitar. Ela apenas assentiu, mas seus olhos me acompanharam até o fim do corredor. Naquela noite, deitada em silêncio, ouvi novamente os risos no escuro. Mas dessa vez não era ela com meu pai. Era ela comigo, dentro da minha cabeça. Na manhã seguinte, o sol finalmente rompeu as nuvens pesadas e iluminou a casa com uma calma enganosa. O temporal da noite anterior parecia ter levado embora parte da tensão entre nós. Ela me cumprimentou com um bom dia suave, e por um instante, senti que algo havia mudado. Mas como tudo naquela casa, as aparências eram feitas para confundir. Logo voltamos às nossas posições de silêncio, cada uma vestindo a própria armadura invisível. Decidi arrumar o sótão naquela tarde, alegando querer encontrar alguns objetos antigos.
Meu pai concordou sem resistência, alheio ao real motivo do meu súbito interesse por caixas empoeiradas. Eu precisava de provas, de algo que explicasse por que desde o início aquela mulher parecia saber mais sobre mim e sobre a nossa família do que deixava transparecer. E lá estavam elas, as caixas com papéis antigos, fotos, lembranças de um tempo que parecia esquecido. Mexendo em um álbum antigo, encontrei uma fotografia que me fez gelar. Era uma imagem tirada anos antes do casamento deles. Meu pai, ainda casado com minha mãe, sorria ao lado de colegas em uma confraternização do trabalho. E ali, quase discreta no canto da foto, estava ela. Mais jovem, é claro, mas inconfundível. O mesmo sorriso, os mesmos olhos. Aquela mulher não surgiu do nada. Ela estava por perto há muito mais tempo do que todos imaginavam. Continuei folheando o álbum com as mãos trêmulas. Em outras fotos, vi mais aparições dela. Sempre ao fundo, nunca em destaque. Uma sombra constante, discreta, porém presente. Como alguém que esperou o momento certo para sair das bordas da cena e assumir o papel principal, o frio na barriga se misturou à raiva. Não era apenas uma esposa nova. Era uma peça bem encaixada num plano antigo. E eu, sem perceber, era apenas um obstáculo a ser removido com elegância. Naquela noite, esperei que meu pai fosse dormir para descer até a sala. Levei comigo a fotografia mais reveladora. Quando a encontrei sozinha, lendo no sofá, mostrei a imagem sem dizer uma palavra. Ela olhou, analisou com calma e sorriu. Você era tão pequena naquela época, disse com naturalidade, como se não fosse uma revelação chocante. Seu pai e eu nos conhecemos bem antes, sim, mas ele era casado, e eu era apenas uma secretária invisível aos olhos de todos. Sentei no sofá oposto, tentando manter o controle da respiração. Você esperou todo esse tempo? Perguntei, não mais escondendo a indignação. Ela não respondeu de imediato. Levantou-se devagar, foi até o bar e serviu uma dose de conhaque para si. Depois, voltou com passos suaves e disse, eu não esperei. Eu vivi, mas nunca esqueci. E quando a oportunidade apareceu, eu simplesmente entrei pela porta que ele mesmo abriu. A honestidade dela era mais cruel do que qualquer mentira. Ela não fingia mais. Agora que eu sabia, os papéis estavam redistribuídos. Já não era mais um jogo silencioso. Era uma disputa de território declarada. Você quer saber se eu amo seu pai? Ela perguntou de repente, com os olhos fixos nos meus. Antes que eu respondesse, completou, não importa. Ele acredita que sim. E às vezes, isso é o suficiente para manter alguém ao seu lado. Voltei para o quarto sem dizer mais nada, levando a foto comigo. A moldura dourada que envolvia aquele retrato antigo agora parecia um troféu que ela carregava em segredo. E naquele momento eu entendi. Ela não queria apenas viver ao lado do meu pai. Ela queria vencer. E sua vitória começava por me apagar, pouco a pouco, da história que um dia foi minha. A partir daquele dia, deixei de ser apenas espectadora. Se ela tinha um plano, eu precisava traçar o meu. Já não bastava suportar sua presença ou tentar entender suas motivações. Era a hora de me posicionar. E curiosamente, ela percebeu isso. Começou a agir diferente, como se a tensão entre nós tivesse ganhado um tempero novo. Não havia mais sutilezas. Tudo se tornava um jogo, e cada jogadora sabia exatamente o que estava em disputa. Ela passou a me incluir nas decisões da casa. Coisas pequenas no início. Escolher a sobremesa do jantar, opinar sobre a decoração, sugerir mudanças no jardim. Aparentemente era um gesto de aproximação. Mas eu sabia que por trás de cada convite havia uma armadilha. A exposição. Ela queria que eu me sentisse parte do ambiente para depois me desestabilizar diante dele. Era uma dança perigosa, feita de sorrisos cordiais e cortes cirúrgicos. Numa tarde quente de sábado, ela me convidou para acompanhá-la a um evento beneficente da cidade. Meu pai, alegando cansaço, ficou em casa. Quando entramos no salão, percebi os olhares curiosos. Ela me apresentou como a filha do meu marido, que está passando um tempo conosco. Disse isso com uma entonação suave, mas cheia de duplo sentido. As pessoas sorriram, fingindo não perceber, mas os olhares diziam tudo. Eu era forasteira, a mulher deslocada, a que não pertencia. Durante o evento, ela flutuava entre os convidados com desenvoltura. Sabia se portar, sabia sorrir no momento certo. Em um dado momento, encostou-se em mim com um leve toque no braço e cochichou. Está vendo aquele senhor ali? Ele adoraria conversar com você. Ele gosta de mulheres que parecem disponíveis. Fiquei sem reação. A frase tinha a doçura do veneno. Ela sorria, mas seus olhos me desafiavam. Não havia mais disfarces. De volta a casa, ao abrir meu armário, encontrei um vestido que não era meu.
Um modelo vermelho, justo, curto demais para o meu gosto. Um bilhete sobre ele dizia: acho que essa cor combina com sua nova fase. Nenhuma assinatura, claro, mas não era preciso. Ela queria me transformar na imagem que construíra para mim, alguém deslocada, provocante e vulgar. E, se possível, me fazer agir de acordo com essa imagem. Recusei-me a jogar nesse nível, mas ela elevava o jogo a cada dia. Começou a se insinuar diante do meu pai com mais intensidade quando eu estava por perto. Ria mais alto, tocava mais, usava roupas que antes reservava apenas para os momentos a sós. Tudo com o mesmo objetivo: reforçar o domínio dela sobre ele e sobre mim. Eu precisava manter a calma, mostrar que sua provocação não me atingia. Mas havia momentos em que eu queria gritar. Numa tarde chuvosa, ao vê-la lendo na varanda, me aproximei e sentei ao lado. "Por que você me odeia tanto?" perguntei, olhando direto para ela. Ela fechou o livro com calma, respirou fundo e disse: "Eu não te odeio. Só não acho que você precise estar aqui." Seu tom era calmo, sem rancor, como quem expõe uma regra simples. "Mas essa casa foi minha muito antes de ser sua", retruquei. Ela sorriu com os lábios, mas os olhos continuaram imóveis. "Sim, mas agora ela é minha. E você só está de passagem." A frase ficou pairando no ar, como a neblina que subia do jardim. O jogo não era mais silencioso. Era aberto, direto, implacável. E se ela queria guerra, eu estava pronta. Só que minha estratégia seria diferente. Não gritava, não confrontava. Apenas observava. Porque todo império, por mais sólido que pareça, revela suas rachaduras no silêncio. E eu estava disposta a encontrar cada uma delas. Era madrugada quando acordei com passos leves no corredor. A casa estava mergulhada em silêncio, exceto pelo ranger suave do assoalho de madeira sob pés descalços. Esperei por alguns instantes, o coração acelerado, sem saber se era apenas imaginação. Mas então ouvi vozes. Baixas, contidas, como se fossem sussurros trocados entre cúmplices. Levantei devagar, pé ante pé, e me aproximei da porta entreaberta do escritório do meu pai. Não consegui ver quem estava lá, mas reconheci as vozes. Era ela, conversando com alguém ao telefone. A fala era entrecortada, mas as palavras-chave chegaram até mim com nitidez incômoda. "Ele já transferou quase tudo para meu nome, a filha só atrapalha, em breve. Tudo será nosso." Meu estômago se revirou. Não era apenas ciúme, rivalidade ou provocação. Era um plano, e eu estava no centro dele como obstáculo. Voltei para o quarto com as pernas bambas, tentando processar o que acabará de ouvir. Ela não estava ali por amor, mas por algo mais sólido e frio: segurança, poder, talvez vingança. Tudo aquilo que meu pai, ingênuo ou cego, parecia disposto a entregar de bandeja. E eu, que ele jurava proteger. Desde pequena, estava sendo lentamente apagada da vida dele, como um detalhe incômodo num quadro que já não lhe agradava mais. No dia seguinte, fingi normalidade. Tomei café com os dois, comentei sobre o tempo, perguntei trivialidades. Ela me observava com o mesmo olhar atento de sempre, mas parecia ligeiramente inquieta. Talvez tivesse percebido algo. Talvez estivesse se perguntando se eu tinha ouvido. Mas eu não lhe daria o prazer de um confronto direto. Em vez disso, comecei a guardar cópias de documentos, fotos, recortes antigos. Se ela queria guerra silenciosa, eu tinha munição. Poucos dias depois, encontrei um envelope embaixo da porta do meu quarto. Dentro, um cartão simples, sem remetente, com uma única frase escrita à mão: "Cuidado com o que escuta à noite." Senti o arrepio percorrer minha espinha. Ela sabia. Sabia que eu estava atenta. E agora a tensão entre nós era palpável, até nos momentos mais banais. Cada movimento era uma coreografia de contenção e ataque velado. A guerra não era feita de gritos, era feita de silêncios. Comecei a observar meu pai com mais atenção. Notei como ele evitava certas conversas, como parecia exausto, perdido. Era um homem dividido entre o encanto por uma mulher jovem e a lealdade a uma filha que já não reconhecia. Aos poucos, percebi que ele não via mais a diferença entre afeto e manipulação. Ela havia tecido ao redor dele uma rede sutil, delicada, mas firme. E ele repousava ali, confortável, sem perceber que se tratava de uma armadilha. Numa noite de sexta-feira, enquanto todos se recolhiam, deixei uma fotografia em cima do criado mudo do quarto do meu pai. Era uma imagem antiga, dele comigo no colo, sorrindo sob o sol do campo. Atrás, escrevi: "Algumas coisas não podem ser substituídas." No dia seguinte, a foto havia sumido. Mas, no café da manhã, ele me olhou com um brilho estranho nos olhos. Um brilho que não via há muito tempo. E pela primeira vez em semanas, ele me chamou de filha, em voz alta. Ela notou, ela sentiu, e não gostou. O olhar que me lançou naquela manhã não foi de raiva, foi de ameaça.
Como se dissesse sem palavras: se você quer jogar sujo, estou pronta. Mas eu já sabia que ela estava. O que ela não sabia era que eu também estava. E que mesmo com a etiqueta de governanta colada em meu peito, eu jamais deixaria de ser parte daquela casa. Porque ao contrário dela, eu não cheguei de fora. Eu fui criada ali, entre aquelas paredes. E conhecia cada sombra delas. O convite para o jantar partiu dela de forma inesperada, e com um entusiasmo tão exagerado que até meu pai pareceu desconfiar. Disse que queria celebrar o fim da reforma da cozinha a um pretexto qualquer, desses que se usa quando se quer muito mais do que parece. Eu aceitei com um sorriso contido. Já sabia que aquele jantar seria mais do que uma refeição. Era um palco. E nós, as duas protagonistas em Guerra Fria, subiríamos ali para o nosso ato final. A mesa foi montada com esmero. Talheres reluzentes, taças alinhadas, guardanapos de tecido com bordado. O perfume dela dominava o ambiente, doce demais, quase sufocante. Quando nos sentamos, meu pai parecia alheio à tensão que tomava conta da sala. Falava sobre amenidades, ria sozinho das próprias piadas, enquanto nós trocávamos olhares que diziam mais do que qualquer palavra. Ela estava serena, mas havia algo em seus gestos, firmes, contidos, que revelava o esforço para manter o controle. Entre a entrada e o prato principal, ela puxou assunto sobre herança. A gente nunca sabe o dia de amanhã. É bom deixar tudo resolvido, disse casualmente, enquanto cortava um pedaço de carne com elegância. Meu pai engasgou levemente, desconversou. Eu permaneci em silêncio, mas meus olhos estavam cravados nos dela. Não precisava de provas formais, aquela frase era um recado. Um aviso. Ela já se considerava dona do que ainda nem era dela. A sobremesa veio com um brinde. Ela ergueu a taça e disse: aos novos ciclos. Eu ergui a minha também, mas antes de beber, sorri e comentei: sabe, há ciclos que se repetem, principalmente quando a gente não fecha bem os antigos. Ela congelou por um segundo. Meu pai olhou para mim, confuso. E foi ali que decidi agir. Coloquei sobre a mesa um envelope com as fotos antigas, os recortes, os registros do passado que ela fingia não ter. Você já estava nessa casa muito antes de entrar pela porta da frente, não é? O silêncio que se seguiu foi espesso, quase sólido. Ela repousou a taça lentamente e me encarou com uma expressão difícil de decifrar, não de medo, nem de raiva, mas de admiração. Você aprendeu rápido, disse, com um meio sorriso. Mas chegou tarde. Meu pai, atordoado, pedia explicações. Ela então se levantou, caminhou até ele e com a serenidade de quem já havia vencido disse: tudo o que fiz foi por nós. Por um futuro estável, seguro. Ela nunca entendeu isso. Não, interrompi, você fez por controle. Por vaidade. Por vingança talvez. Mas amor nunca precisou de tanta estratégia. Meu pai olhou para mim com um misto de dúvida e culpa. Talvez ali começasse a perceber as rachaduras daquele conto de fadas mal contado. Ela, por sua vez, recolheu os pratos sem dizer mais nada. Mas antes de sair da sala, voltou-se para mim e sussurrou, apenas para que eu ouvisse: mesmo quando perco, eu ganho. Lembre-se disso. Nos dias seguintes, tudo mudou. Meu pai começou a fazer perguntas e investigar. Ela, surpreendentemente, recuou. Como se soubesse que o jogo havia virado, não por minha vitória, mas porque ele finalmente começava a ver. E talvez isso para ela já fosse suficiente motivo para sair por conta própria. Quando deixou a casa foi sem escândalos. Apenas um bilhete curto, elegante, deixado sobre a mesa de jantar. Obrigada pela peça. O final foi melhor do que eu esperava. Fiquei ali sozinha, olhando para a sala vazia. A etiqueta de governanta havia sumido há dias, esquecida em alguma gaveta. E eu, enfim, me sentia novamente parte da casa. Mas não como antes. Não como filha que espera. E sim como mulher que observa, entende, escolhe o silêncio certo. Porque no fundo, eu sabia, algumas guerras não terminam com vencedores, apenas com sobreviventes. E eu sobrevivi.